Gente, eu caí. No meio da live eu caí aqui. Acho que a internet oscilou, sei lá. Peraí, deixa eu colocar o tema de novo. Deixa eu só colocar o tema aqui. Pronto. Então, voltando a falar quem sou eu na fila do pão, né? E aí, então, eu tinha estudado sobre o sono, sobre a amamentação, sobre o parto. Eu sou da formação da área de saúde, né? Tenho formação acadêmica em fisioterapia e educação física. Então, assim, eu tinha noção que eu precisava saber um pouco sobre isso. Mas ninguém tinha me falado sobre o sono. E aí, quando a Diana nasceu, gente, foi assim desafiador, porque a Diana era uma criança muito resistente ao sono. E aí eu criei a associação com a Diana de adormecer mamando. O que se tornou muito difícil, porque ela só dormia se ela estivesse mamando, ou seja, no peito. Ou seja, só eu colocava ela pra dormir. E aí o que aconteceu foi que ela acordava inúmeras vezes, tipo, sei lá, com 9, 10 meses, que foi quando eu olhei pro sono dela, que eu entendi que a gente podia fazer diferente. Teve noites dela acordar 5, 6 vezes. Teve vezes do João pegar ela e trazer ela pra sala, porque ela não voltava a dormir, já tinha mamado, meu peito já tava até dolorido. Foi onde eu falei, gente, não é possível, pelo amor de Deus, eu preciso entender sobre isso, eu preciso colocar as coisas em prática, não dá pra seguir da forma que tá. E aí eu fui estudar sobre sono, porque eu falei assim, a gente estuda sobre tudo na vida da gente. Não é possível que não tenha ali como a gente ajustar essas coisas. E aí eu me debrucei, estudei e coloquei as coisas em prática, e foi aonde eu colhi resultados assim maravilhosos com o sono da Diana, onde eu fui fazer formação, e lá em 2018 eu comecei aqui no Instagram. Então aí a gente tem uma jornada de 8 anos, né? Falando sobre sono, é algo que eu amo, é algo que eu vejo que quando a gente coloca as coisas em prática, as coisas mudam. Eu sempre falo assim, eu pensava, juro que eu pensava isso quando eu tava ali com a Diana no colo, eu pensava, gente, primeiro, não é possível que ninguém fale pra gente sobre isso, não é possível que as pessoas vivam essa privação de sono, esse negócio enlouquecedor, e que tá tudo bem, que no dia seguinte as pessoas são gente, e que no dia seguinte, né? Porque eu no dia seguinte tava extremamente irritada, eu não tinha disposição pra nada. Além de olhar pra ela também tá extremamente irritada. Ela ia engatinhar, ela não conseguia desengatinhar, porque tava completamente descoordenada, exausta, porque tinha acordado, sei lá, 10 vezes durante a noite, 5 vezes durante a noite, uma noite boa. E a ideia que as pessoas têm tá vendo? Quem mandou você amamentar lá no peito? Criou essa associação, né? Então é só desmamar que você resolve. E não é. Eu atendo crianças que não mamam à noite e que acordam inúmeras vezes. Então o ponto não é esse, a gente precisa entender um pouquinho. Então essa live de hoje, pra quem tá aqui no grupo, eu mandei lá vídeos, né, ensinando como colocar pra dormir ali, direto no berço, no colchão, enfim. Essa live de hoje é pra poder... fico me questionando o mesmo, acabei desenvolvendo. Exato. Porque a gente fica maluca, a privação de sono, ela deixa a gente num lugar ali que a gente não se reconhece. E as pessoas normalizam isso, sabe? O que eu ficava muito brava é que eu falava que eu tava muito cansada, que eu não aguentava mais, que no dia seguinte eu não tinha paciência, que tananana. As pessoas falavam assim, calma, é uma fase, vai passar. Gente, eu tava... tipo, há 10 meses quase, ela acordando de hora em hora. Eu comecei, cada vez que ela acordava, a amamentação, que era um negócio extremamente maravilhoso na minha vida, assim, que eu amava, de paixão. Eu falei, gente, eu não suporto mais amamentar. E o problema não era a amamentação, o problema era o sono desorganizado. E claro, assim, né, quando eu conto hoje, eu sempre faço muita reflexão, sabe? Quando eu conto hoje... como é que eu mudei o sono dela, como é que eu transformei o sono dela, como é que assim eu transformei a maternidade na minha casa, porque era um negócio que eu acho que eu não teria o segundo filho se eu não tivesse transformado, pelo amor de Deus. Eu penso, como é que foi? Foi fácil? Não, gente, não foi fácil, acontece que eu fui consistente, eu garrei no que tinha que fazer e fiz. Não foi uma forma mágica, e eu acho que talvez isso tá sendo divulgado muito errado, né? As pessoas contam como se fosse um segredo, uma forma mágica que alguém não contou e que quando eu contar, você vai conseguir. Não é assim, é uma construção. Exato, olha o que a Bruna falou. Eu ouvi a seguinte frase, tu não queria ser mãe? Ser mãe é isso. Aí eu fico pensando, não pode ser assim, não é possível. Eu juro que eu pensava isso.
É assim mesmo, tem criança que não gosta de dormir, ela não gosta de dormir, ela é assim, porque de repente o pai dela era assim, minha sogra falava, o João também não gostava de dormir, o filho da fulana, eu falei, gente, pelo amor de Deus, era enlouquecedora, assim, eu tava num lugar que eu não conseguia raciocinar no dia seguinte. E aí eu tava num lugar também que eu olhava pra ela também tava irritada, ela também não tava bem. E aí assim, parece um egoísmo falar sobre isso, né? Sobre a minha privação de sono. Mas vem cá, eu preciso estar bem pra cuidar dela no dia seguinte, não preciso? Ela precisa estar bem pra aprender as coisas, não precisa? Pois é, gente, então a gente precisa entender o que precisa ser feito e colocar em prática. Porque senão ninguém vai estar bem. E eu não tô falando de um egoísmo. A gente precisa se cuidar pra poder estar bem, pra cuidar dos nossos filhos. Senão a gente não cuida. E os nossos filhos precisam estar descansados para aprender as coisas. As pessoas normalizam o que não é pra normalizar. As pessoas normalizam colocar o marido no outro quarto e dormir com a criança até 3, 4 anos. Porque isso é maternidade. Cara, não é isso a maternidade, as coisas precisam de ordem, o casal precisa estar bem, o casal precisa ter um tempo, a gente precisa... Esses dias uma mãe falou um negócio pra mim, olha eu, né, falando de tema que não tem nada a ver aqui, mas olha só. Uma mãe falou um negócio assim pra mim, na minha casa é sempre um caos à noite. E aí eu fiquei pensando, na minha casa não é um caos à noite. Não é mesmo, não é, já foi, mas não é. Não é porque as coisas estão organizadas, não é porque a gente tem uma sequência. Porque a gente entende quando é sono, se existe uma rotina ali, não é caos. Mas é normal com criança aquele protesto pra ir dormir. Não, não é normal. Se tá acontecendo protesto é porque você não tá organizando as coisas. Esses dias eu falei assim com uma amiga que é mãe também. Que hora que nós vamos? Não sei a hora que o fulano dormir. Pô, mas você não sabe que hora que ele vai dormir? Não, cada dia ele dorme no horário. Não, isso aí tá errado. Você entende? Então tem muita coisa pra ser olhada, pra ser ajustada, né? Mas o que eu quero falar hoje aqui na live é sobre as associações de sono. O que é uma associação de sono? A associação de sono é aquilo que no desespero a gente coloca pra criança dormir. A criança não tá dormindo, você vai lá e coloca no peito, né? E aí a criança dorme mamando. A criança não tá dormindo. Aí você pega a bola de pilates e quica na bola de pilates. Aí a criança dorme quicando na bola de pilates. Aí a criança não tá dormindo, você descobre que tem uma rede. Você já atendi uma família que morava em São Paulo e tinha uma rede dentro do apartamento. Eu achei estranho, porque eu fiquei pensando se eles eram ali do Nordeste, porque aí é comum, né? Mas em São Paulo não é comum de ter rede dentro do quarto. E ela disse, cara, eu fui viajar e eu descobri que ele dormia na rede. E aí pronto, agora a gente tem uma rede dentro do quarto e aí a gente... coloca ele na rede e ele dorme, depois a gente transfere. Ou seja, vai viajar, vai ter que dar um jeito de achar um lugar que tenha rede. Atendi uma família que foi muito engraçado. Eles falaram que bucharam a bola pra levar no avião, assim, né? Então, a gente vai se colocando num lugar que vai virando uma grande bagunça. E a gente faz isso porque a gente tá cansado e a gente quer também voltar a dormir. E quer ajudar o nosso filho de alguma forma a achar um meio pra relaxar. Isso é a associação do sono. Qual é o problema de associação do sono? Todo mundo tem associação do sono, tá? Todo mundo tem. Nós adultos também temos. O grande ponto é que se a associação do sono, ela depende, por exemplo, da mãe, foi lá, colocou a mão, ficou dando tapinha na criança, ou ficou ninando a criança, ou deu o peito pra criança. Sono é cíclico, lembra? Quem já me acompanha, quem tá lá no grupo do WhatsApp, quem já me segue no Instagram faz tempo sabe, eu falo isso. Sono é cíclico. A criança vai fazer transições. E na grande maior parte das vezes, quando a criança dorme mamando, ninando, com tapinha no bumbum, na troca do ciclo de sono, essa criança precisa daquilo que ela está habituada para iniciar o sono. Onde ela acorda? E é onde ela precisa ser ninada novamente. É onde ela precisa ser amamentada novamente. Entende? E aí, essa criança, se ela tiver, sei lá, 4 micros despertares ali que ela não conseguir transitar, ela vai precisar da sua ajuda. Gente, pelo amor de Deus, vai virando um grande caos. Então, isso é a associação de sono. É o que a gente usa para induzir o sono. E a gente repete isso diariamente. A gente vai lá e repete. Ou seja, você fortalece que é daquela maneira que inicia o sono. Não é?
É isso que a gente precisa entender e a gente precisa mudar. A sucessão de sono é ruim? Não, mas na grande maior parte das vezes faz com que a criança, no micro despertar, ela desperte e ela não saiba voltar a dormir. Ou então aquela família que faz a criança dormir no colo. E aí quando você vai transferir, a criança sente que ela tá saindo do teu colo, ela acorda, porque ela tá no berço, ela não se sente segura ali, ela não tá acostumada ali. E aí o que eu mais vejo é assim, ó. Eu vejo famílias me falando assim, eu não tenho problema no primeiro momento do sono noturno, meu filho dorme super rápido, eu não quero mexer ali, funciona, tipo, ele dorme mamando e funciona, ele dorme. O problema não é ali, Fernanda, você não tá entendendo. O problema é nos despertares. Tá, gente, só que não dá pra eu ofertar no primeiro momento de uma forma e no meio da noite esperar algo diferente da criança. Errado tá a gente que tá com essa expectativa. Então, quando a gente resolve que vai ajustar, eu falo, tem que regaçar as mangas e ajustar as coisas. Não dá pra você fazer mais ou menos, porque não vai funcionar bem as coisas, tá? Então, é muito importante que a gente tenha essa clareza. Muitas vezes a gente quer melhorar as coisas, mas a gente precisa ajustar a expectativa de que para melhorar precisa ter uma ordem total. Assim como, só abrindo um parênteses aqui, quando eu falo sobre associação de sono é um pilar, tá? Pra gente olhar para o sono da criança, a gente tem aí de 3 a 4 pilares. Eu sempre falo assim, ó, você tem que olhar para a associação de sono, que é isso que a gente vai falar agora nessa live. A gente tem que olhar para a rotina, tem que ajustar a rotina. Uma criança que não tem rotina organizada não vai dormir bem. Só rotina resolve para que a criança durma bem? Não, não resolve. Só rotina não resolve, mas a rotina tem que estar alinhada, tá? É igual quando a gente vai fazer dieta, gente. Só atividade física resolve? Não, não resolve, não é? Ou então quando a gente vai... no caso, você... eu vou fazer dieta, eu não vou fazer atividade física. Não, Nossa, perdi a linha do raciocínio, vocês perceberam, né? Deu voltei, Brasil, voltei. Deu uma perdida na linha do meu raciocínio, mas já voltei. Então, não adianta a gente querer olhar pra uma coisa e isolar a outra. Tô falando de um ser humano, tá? Precisa cuidar como um todo. Então, a gente precisa cuidar da rotina da criança, a gente precisa cuidar do ambiente de sono da criança, a gente precisa cuidar da alimentação da criança. E aí a gente precisa cuidar da forma de adormecer. A gente cuidando de tudo isso, as coisas vão funcionar bem, tá? Esse é um ponto. Sai do lugar de achar que você só vai dormir quando seu filho estiver com 4, 5 anos. Bom, se você não ajustar os hábitos, possivelmente é isso que vai acontecer. Mas se você souber ajustar, se você for consistente, você vai fazer com que a paz reine na sua casa antes, tá? A paz para todo mundo, a paz para a mãe e a paz também para as crianças, porque eles também precisam dormir, né? Imagina que sofrido que é. Eu dormi no colo da minha mãe, eu acordo no berço, não sei o que fazer, eu choro, eu vou pro colo da minha mãe, eu acordo no berço, meu Deus do céu. Então, assim, associações de sono, as mais comuns, né, que a gente vê, eu vejo adormecer mamando. A criança vai pegar no sono, dormiu, você tira, bota no berço, a criança acorda. Aí, tipo, aquela criança que já não precisa mais mamar à noite, 10 meses, não precisa mais mamar à noite, tá acordando, sei lá, 5, igual a Diana, 5, 10 vezes. Aquela criança de 5 meses, que tá acordando 5 vezes à noite. Cara, não é possível precisar mamar 5 vezes à noite. Não dá. Tá errado. Então precisa ser ajustado, precisa ser alinhado, precisa ser organizado, tá? Outra associação de sono muito comum, ninar, né? Aí depois o berço separado. E aí? Então eu preciso também trabalhar ela. Associação de sono de tapinha no bumbum, associação de sono de deitar na cama junto com a criança, associação de sono, hoje eu falei com a mãe, eu falei pra ela que eu já atendi, associação de sono de pegar no cabelo, assim, ó, da mãe, depois o cabelo não vai estar lá. Então, assim, tem das diversas formas possíveis. Vamos falar das mais comuns? A mais comum é adormecer mamando. E aí eu tô falando de mamadeira. Eu tô atendendo uma família que a mãe falou assim pra mim, inclusive, você vai deixar lá de salvo? Eu tô atendendo uma família que é mamadeira, que não é o peito. E que a menina fazia vários lanchinhos, tipo assim, ó, um golinho, sabe? Pra pegar no sono, vários golinhos. Então não é só o peito. O que a gente precisa mostrar pra criança é que não vai usar essa sucção, seja ela no peito,
na mamadeira, seja com leite ou seja com água, porque tem famílias que eu atendo que, na substituição achando que era melhor deu água, também não resolve. Então o ponto é assim, eu preciso substituir. Então a ideia é, eu posso deixar a mamada como última atividade? Pode, se você tirar seu filho acordado da mamada. Você vai conseguir tirar? Eu consigo, beleza. Agora, se essa criança estiver saindo relaxada demais, a minha sugestão é, dê a mamada fora do ambiente de sono, dê banho e aí você vai entrar pro ambiente de sono. E aí tem um grande erro, tá? Em todas as associações, não tô dizendo só a do mamar, todas, presta atenção no que eu tô falando. Presta atenção porque vocês vão se ver ali, tenho certeza. A gente sai de um lugar onde a gente tá, fazendo qualquer coisa pra criança dormir, entendeu? Qualquer coisa. O que a criança quiser, eu vou fazer. E aí você vai pra um outro lugar onde você quer que a criança durma direto no berço, cara. A criança não vai dormir. A criança não tem ainda capacidade, ela não sabe como é que ela deve dormir ali. Você entende? Então precisa fazer um caminho, e desse jeito você não tá fazendo um caminho, você não tá sendo respeitoso com o teu filho, que não dá pra gente esperar que ele vai dar conta, que a criança se corregula, ela não se autorregula. Então olha só, tá aqui, vou deixar o mamar por último. A hora que a sucção começou a ficar lenta, eu vou retirar e vou trazer a criança pro colo. E aí, gente, assim, eu, Fernanda, gosto de colocar pra dormir no colo, assim, ninando, tá? Bem apertadinho. Fernanda, mas ele fica muito bravo. Claro que ele vai ficar bravo, bicho. Com certeza ele vai ficar bravo. Ele vai ficar bravo porque o que ele queria, o que é habitual pra ele é dormir mamando. Mas assim, não é negociável. Eu não vou deixar dormir mamando. E aí eu vou entrar numa polêmica com vocês. O choro, ele vem também pra regulação. O choro, ele tem que ser acolhido. A gente vai estar junto com os nossos filhos. Mas acolher não é calar o choro. Entende? Eu sempre, no meu atendimento, na consultoria, quando eu estou fazendo a videochamada, eu sempre faço essa pergunta. Quando o seu filho está na cadeirinha do carro e ele chora e ele protesta, porque, claro, não é gostoso andar na cadeirinha do carro, é muito mais gostoso andar pulando feito uma pipoca, um cabrito no colo da mamãe, não é? O que você faz? Você banca a cadeirinha do carro, ou porque você entende que é seguro, que mesmo tendo protesto você vai estar ali, que você vai conversar, mas que é ali, ponto. Ou você tira da cadeirinha do carro, porque, meu Deus, tadinho, meu filho tá chorando, eu não consigo lidar com o choro dele. Quando a mãe diz que tira, eu falo, olha, então a gente precisa olhar para esse choro. A gente precisa conversar que choro tem que ser acolhido e não calado. Que quando a gente coloca a criança em risco de vida, tirando da cadeirinha do carro porque tá chorando, a gente precisa trabalhar essa questão dentro da gente. Possivelmente na infância, a tua relação com o choro ela não é boa, você não de fato foi acolhida, você foi mandada, né, te mandaram calar, te deram uma bala pra chupar, pra você não fazer o barulho do choro. Mas agora a gente precisa fazer de uma forma diferente. Eu não negocio, eu não tiro da cadeirinha do carro. Né? É como assim, uma criança de 2 anos, você vai escovar o dente. Mas ele chora, você não vai escovar? Cara, se você... As pessoas estão perdendo a mão nessa coisa do choro, assim, eu fico meio maluca. Eu falo, meu Deus, aonde as pessoas estão? Aí a mãe diz, eu não escovo, porque ele tá chorando, vai traumatizar. Cara, a criança precisa escovar os dentes. Não é gostoso escovar os dentes. Claro que não é gostoso. Óbvio que não é gostoso, né? Você vai lá, a criança tá com o saco cheio, não quer. Mas assim, eu vou ser respeitosa, eu posso dar uma escova na mão dela e uma escova na minha mão. Mas na hora que eu vou escovar os dentes, gente, com choro ou sem choro, a gente vai escovar. A gente dá poder de escolha para a criança, mas é limitado. As pessoas estão perdendo a mão. As pessoas estão dando poder de escolha para a criança, que a criança não tem maturidade para resolver isso. Vamos tomar banho? Não! E a criança chora, então não vai tomar banho, vai tomar mais tarde. E aí a criança vai ficando cada vez mais exausta e o caos vai se instalando. Mas ele tá chorando. Claro que ele tá chorando, é a forma de comunicação que ele tem. Então seja respeitosa, avisa ele, diz assim, daqui a pouco nós vamos tomar banho.
E na hora que vai tomar banho, vai tomar banho. Ah, mas tá chorando, mas vai tomar banho. Você vai com amor, sabe? Vai chorar assim 3, 4 dias, no 5º dia não tá chorando. Você foi com amor, você foi com cuidado. Observa, claro, gente, se a gente não tá indo levar essa criança pra tomar banho com fome, se não tá indo levar essa criança pra tomar banho cansado demais. Claro que eu vou fazer observação. Mas eu tenho controle na minha mão. Sou eu que sou a autoridade aqui dentro. Sou eu que cuido. As pessoas estão se perdendo. O limite, ele traz segurança. Colocar esse controle na mão da criança, isso não é amor. Você vai trazer uma desorganização na vida do teu filho. Eu gosto muito, muito de falar sobre isso. Eu acho que é um ponto que pra mim, assim, ele é essencial para que a gente possa falar sobre o sono, para que a gente seja alinhado nas coisas. Eu sempre falo assim, ó, eu tenho certeza que a consultoria muda o sono na casa de vocês. Se vocês falarem, ah, eu tenho um filho que dorme super mal e eu vou te contratar. Só eu não sei se a consultoria é pra você. Então eu vou te falar, nós vamos trazer uma organização das coisas. Às vezes a gente vai lidar com protesto. Eu não lido com protesto forçando a barra. O protesto ele é sempre acolhido, ele é tocado, ele é atendido. A gente não força a barra, a gente não negligencia nada. Mas protesto possivelmente vai ter. É fácil lidar com o protesto de quem eu mais amo no momento que eu estou cansada? Claro que não. Muito mais fácil fazer do jeito que você está acostumado, enfiar o peito na boca dele e vambora. Não vai mudar desse jeito. Não tô ensinando um bom hábito desse jeito. É isso. Então eu gosto de ser muito clara, tá? Vamos lá? Então tá. Então aí a gente agora vai colocar a criança pra dormir ninando. Porque a gente saiu do mamando, seja no peito ou seja na mamadeira. E a gente entende que vai ter protesto. Afinal, é justo que tenha protesto. Eu estou trazendo uma mudança. Claro que meu filho ia curtir muito mais. Tá, beleza. Primeiro passo. Você fica uma semana fazendo isso. Segundo passo. Agora dorme ninando. Certo. Então a gente vai começar a colocar no colo parado. Fernanda, mas quando eu sento... Sim, lógico que é muito mais gostoso esse colo balançando. Mas eu preciso dar menos. Senta. Mas ele chora. Tá no teu colo, lembra? Ninar não é uma necessidade fisiológica. Ele vai protestar. E aí mais uma semana no colo parado. Dorme no colo e depois se transfere. Na 3ª semana a gente vai começar a arriscar, colocar no berço menos adormecido. Chorou, você tenta primeiro 1, 2 minutos acolher dentro do próprio berço. Pô, filho, não rolou. Vem pro colo, acalma. Espera dar uma relaxada. Naquele momento que você tá quase dormindo, você vai falar assim, se eu colocar no berço agora, eu vou te xingar. Porque eu vou ter que pegar ela de novo. Bota no berço. Não é no berço que você quer que crie uma relação, que essa criança entenda que é ali que é pra dormir? No berço, na cama, enfim, onde for dormir. Coloca ali. Fernanda, mas antes, quando eu colocava pra dormir mamando, não tinha protesto. E era super rápido. Jura? Toda mudança vai demorar. Toda mudança vai estourar essa última janela de sono. Não tem como isso não acontecer, tá? Entendeu? Na mudança, a gente não tem que esperar uma aceitação. Na mudança, a gente não tem que esperar algo muito fácil. É uma mudança, é justo o protesto, é justo a dificuldade, é justo. Mas eu preciso dar espaço. Eu não sei a idade dos filhos de vocês, mas pra mim, eu não vou cometer, eu acho que esse erro de novo, assim, pelo menos não esse, né? A Diana tinha bicicleta de rodinha e tirar a rodinha foi um parto. Ela tinha, ou sei lá, se eu tinha uma expectativa também muito alta, porque eu sempre amei andar de bicicleta na minha infância, na minha adolescência. Eu moro numa cidade interior, assim, eu andava muito de bicicleta, muito. E aí, o que acontece é que ela só andava de rodinha. E aí eu falei assim, nós vamos tirar essa rodinha, né? Foi muito difícil, porque dar espaço pra ela, sabendo que talvez ela caísse, e aí ela ia chorar, e talvez machucasse, eu teria que acolher ela. Não foi fácil, foi muito difícil. Mas eu tive que fazer esse movimento.
Claro que aí você leva num lugar seguro, você leva com tudo muito apropriado, mas eu preciso dar espaço, né? E é a mesma coisa pro sono. Eu preciso dar espaço para que a criança adormeça sozinha. Eu preciso sair da onde eu tô, de qual associação eu tenho, eu vou reduzindo aos poucos e eu preciso dar esse espaço. Vai demorar mais para essa criança dormir, vai te dar muito mais trabalho, às vezes gera uma insegurança, mas gente, educação de filho é sobre isso, tá? E os despertares no meio da noite? Gata, essa criança mama? Qual é a necessidade que essa criança tem de mamar? Eu tenho uma tabela em algum lugar lá no Instagram, mas assim, ó, de maneira geral. Uma criança de 4 meses precisa mamar mais ou menos umas 2 vezes durante a noite. Sem contar com esse primeiro mamar, tá? Contando com os mamás ali do meio. Uma criança de 6 meses ainda umas 2 vezes. Com 7 meses que começa a introdução alimentar, começa a jantar, já dá pra diminuir pra 1. Com 10 meses, com toda certeza, é 1 mamar. E algumas crianças já conseguem fazer o jejum noturno. Com 1 ano não precisa mais. Mamar à noite, já dá pra bancar o jejum noturno. Na grande maior parte, às vezes, não banca por quê? Não banca porque a gente usa o mamar pra criança voltar a dormir. Porque não se é ensinado o que é preciso. Enfim. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. A hora que for hora de mamar, eu vou dar mamar. Mas vai mamar, eu vou tirar do colo acordado, vou colocar ele no colo, vai ninar e aí você vai botar no berço. Agora, a hora que não for hora de mamar, você vai acolher da mesma forma que você está acolhendo no primeiro momento do sono noturno. Vai pegar no colo, vai ninar, se você estiver na fase do ninar, para depois pôr no berço. Isso dá trabalho, claro que dá trabalho. É muito mais fácil, às vezes, você ir lá e tacar o peito na boca da criança, porque a criança já está acostumada. Ou então é muito mais fácil você ir lá e dar mamadeira. Mas você não está construindo algo, você não está construindo uma nova habilidade, a gente precisa comprar essa guerra. Acontece que a gente fica se escorando, sabe? Querendo sempre um caminho fácil, um caminho que não haja resistência. Gente, toda mudança tem um desconforto, não tem como. É diferente de quando a gente pega um bebezinho que não tem nenhum hábito e que você vai desenhando o hábito dele. Agora, um bebê de 6, 7 meses, 4 meses, 5, 6... Você já construiu um hábito ali, você já conduziu, sempre você repetiu a mesma forma de dormir. E aí o que vai acontecer é que você vai ter que tirar esse hábito. E para tirar esse hábito, você vai ter que lidar com esse protesto. E sabe uma coisa também? Assim, ó, eu vou tentar um pouquinho. Cara, vou tentar um pouquinho, eu tenho vontade. Eu tenho vontade de sumir quando a mãe fala assim, não, porque eu vou tentar pra sentir um pouquinho, aí você... Ou você vai ou você não vai, resolve o que você quer, né? Por que isso? Porque o tentar um pouquinho, ele deixa a criança estressada, você não ensina nada, porque no final das contas você termina de deixar a criança dormir da forma que ela já estava acostumada, que você não banca, e aí você só fica frustrada, ainda com a sensação de que você está fazendo algo. Então, gere segurança no teu filho, seja consistente no que você vai ofertar, gente, pelo amor de Deus. Sabe? A gente tem que ter clareza com relação a isso. Imagina que uma hora você vai lá, você coloca teu filho pra dormir mamando, na outra você bota pra dormir pulando na bola de pilates, aí na outra você quer que a criança durma direto no berço. Não vai dormir. Porque na escolinha a criança às vezes dorme na caminha e em casa não. Porque a professora é consistente, a professora repete, a professora mostra que é ali que é pra dormir, porque você faz gerar segurança naquilo. Acontece que o grande erro nosso é a nossa inconsistência. Porque hoje eu tô muito cansada. Sei que você tá cansada, você tá em privação de sono, mas se você não agarrar nisso, colocar em prática, por mais difícil que seja, mas o filho da fulana foi tão fácil. Pois é, mas cada um é um. O que eu tenho pra falar pra vocês é, com o Pedro foi muito fácil, mas muito fácil. Desde o começo fui colocando, teve alguns momentos que a gente perdeu a autonomia ali, que ele ficou muito doente com 5 meses, mas o Pedro é do sono, o Pedro deita e fecha o olho e dorme, assim, o Pedro é desses, entendeu? O Pedro é desses. A Diana não, a Diana tive que comprar a luta e falar, minha filha, eu tô aqui e eu vou educar o seu sono, eu vou te ensinar, eu vou te trazer bons hábitos. E eu vou te falar uma coisa, que eu sei que vai pegar no calo aí de muitas pessoas que estão assistindo a live. O meu marido tem péssimos hábitos de sono. E aí quando a gente vai conversar, assim, investigar a infância, cara, desde criança, dormir com a televisão no quarto ligada, ele precisa assistir algo pra relaxar, o que eu acho assim, ó, ridículo. Então no meu quarto não tem televisão, ele fica com o celular assistindo com o fone de ouvido e eu coloco tapa-olho, porque eu odeio claridade, assim.
Então, ele carregou isso da infância, porque ele não teve o hábito de deitar na cama, de fazer essa construção. Eu sempre falo, eu estou deixando a herança de bons hábitos de sono para os meus filhos. Sim, vai deitar na cama, vai mexer para um lado, vai mexer para o outro, vai acalmar a mente e vai dormir. A Diana várias vezes me fala assim, esses dias ela saiu do quarto, ela veio e ela falou assim, a minha mente não para, eu não consigo parar de pensar. O que eu faço com 8 anos? Primeiro... Ai, gente, vou contar uma coisa que primeiro eu pensei assim, sei lá o que você faz, cara, porque a minha mente, quando eu deito na cama, ela não pensa, eu simplesmente apago, assim, ó, durmo. Aí eu olhei assim pra ela, pensei, falei, filha, você vai respirar e você vai prestar atenção na sua respiração. Vamos respirar, vamos prestar atenção pra gente conseguir não relaxar pra se entregar pra dormir. Então, nota-se aí que ela é de fato uma criança que tem uma maior dificuldade pra parar, pra se entregar pro sono. Sempre foi. Mas isso não significa que ela não tenha bons hábitos de sono. Isso não significa que ela não faça a quantidade de horas que é necessária. E ela faz por quê? Cara, porque eu compro a briga. Eu compro a briga. E eu queria falar pra vocês que é possível sair do lugar da privação de sono, mas que eu não acredito que é possível, assim, com uma forma mágica. Eu acredito que é um negócio trabalhado, que é como a introdução alimentar, gente. A introdução alimentar, ela é trabalhada, é aquele negócio que demanda energia da gente, não é? É a mesma coisa. Nossa, falei bastante, né? Quem tá assistindo aqui, tem alguma dúvida específica sobre isso? Quem tá lá no grupo do WhatsApp recebeu os vídeos? Eu fiz vídeos hoje pra mandar como conteúdo, ensinando como colocar a criança pra dormir direto numa superfície. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Pois me manda me contando. A ideia que a gente tem que ter é que, de fato, às vezes dá trabalho ensinar, sabe? Mas a gente tem que comprar essa luta. Não dá pra gente simplesmente falar que, vamos ver o que vai acontecer. Não. Acho que é aí o grande erro, sabe? A gente vai deixando. E não é sobre ir deixando. Boa pergunta, Laura. Primeiro a gente tira o sono noturno, tá? Dependendo da idade da criança, né, 9, 10 vezes ali dá pra gente tirar antes. Mas tem idade que não dá. Quando mais novinho, eu falo pra tirar a primeira noite pra depois olhar pra soneca. Soneca não tem melatonina, né? Precisa de mais ajuda. A Bruna May, a Jamile, muito bom o formato em vídeo. Fico contente, gente, porque olha, eu me empenhei gravando um vídeo. Porque eu sei que muitas vezes, por mais que eu tenha que ser clara no áudio, quando a gente enxerga as coisas é muito mais fácil. E eu sempre falo assim, é um processo, sabe? E tem que ser assim, colocado em prática. Ó, Mames do Coração entrou na live, a Viviane. A Bárbara, o grupo é pra quem faz o formato Não, o grupo é gratuito, tem lá no Instagram. Tem lá no Instagram, nós estamos no Instagram. A pessoa tá dando delay hoje. Bárbara, o grupo tá lá na Linktree, ele é gratuito, você pode entrar e fica lá. Uma vez por semana eu mando conteúdo lá. A consultoria, ela é individualizada, tá? Ela não tem grupo, é eu e você lá no WhatsApp, a gente faz videochamada e depois a gente vai fazendo contato, mas é no individual, não é no grupo, tá? Tem alguém que me perguntou, com 17 dias se encaixa? Não se encaixa, 17 dias, o bebê é muito novinho ainda, o que você já pode fazer é a ordem, assim, ó, acordou, mamou, brincou, dormiu. E não colocar a mamada sempre como última atividade. Claro que de vez em quando vai coincidir uma coisa com a outra, mas não todas as vezes você sempre usar o artifício da mamada para adormecer, sabe? Porque você tá construindo um hábito, né? As sonecas da minha bebê já dormem ninando, mas eu vou ter que melhorar o sono noturno e seguir essas orientações. Você sabe que eu atendi recentemente, nós já finalizamos já, mas as duas mães, que as duas, elas tinham melhorado muito a soneca durante o dia, mas que o sono noturno tava um caos. E aí eu falei, cara, no momento mais difícil você conseguiu mudar, que é na soneca. Como é que você não mudou no sono noturno? E ela falou assim, é que no sono noturno demanda mais a nossa energia, né? Porque também é um momento que a gente quer descansar. E ali durante o dia, eu tinha essa disponibilidade de estar ali, de conseguir ser consistente. Mas você já tem já fez essa transição para o ninar no dia,
Cara, traz isso pra noite, traga isso pra noite, trabalhe isso à noite. E com as duas mães a gente conseguiu muito. Eu não lembro a idade dos bebês agora, mas a gente funcionou, assim, deles dormirem a noite inteira e de tirar essa associação, tá? Acho que é isso. Gente, meu caso também, as sonegas são tranquilas, mas a madrugada é isso, mas tem que começar lá no primeiro momento do sono noturno. Tem que pegar. Firme assim pra ter a mudança, né? Amanda, minha filha tem 1 ano e 7 meses, faço cama compartilhada e ela está muito pegada ao peito. Para desassociar o peito, tem que tirar a cama compartilhada? A minha pergunta pra você é assim, Amanda. A cama compartilhada, ela acontece por uma falta de opção, assim, tipo, ai, nós estamos tão cansados, vamos embora, vamos aqui. Ou é porque você ama a cama compartilhada, é a tua, né, tua forma de adormecer, assim, tua filosofia de vida. Porque assim, se for filosofia de vida, eu respeito, tá tudo certo, vamos manter a cama compartilhada. A única coisa que você vai fazer é mamar sentada. Não existe dar mamar deitada. Não dá, gente, não dá pra ensinar a criança a dormir de uma forma diferente dando mamar deitada. A criança vai pegar no sono, tá? Então todas as vezes que você for amamentar, você vai amamentar sentado. E aí você vai ensinar a criança a dormir na cama compartilhada sem estar mamando. Eu atendi uma família de cama compartilhada, a mãe queria cama compartilhada, não era uma opção sair de cama compartilhada, e a gente mudou, porque o que eu falei pra ela é o seguinte: o que é cama compartilhada pra mim? É o que eu faço de vez em quando com a Diana. Então, por exemplo, deita João, deita Diana e deita eu, todo mundo fecha o olho e pega no sono. Ninguém depende de ninguém. Tá todo mundo junto, tem essa super troca, mas a Diana não depende que eu fique dando tapinha na bunda dela, não depende que eu dê mamar pra ela, não depende de nada. Isso é cama compartilhada. O resto, gente, é modo sobrevivência, pelo amor de Deus. Ó, eu já consegui tirar a associação do peito, mas não sei como tirar o ninar. Senta tua bunda. Fala assim, agora vai dormir no colo da mamãe sentada. Aí o próximo passo é começar a colocar no primeiro momento do sono noturno menos adormecido. Então, uma semana você trabalha dormir no colo sentado, na outra você trabalha colocar no berço menos adormecido, tá? 2 meses, soneca ninando, sono noturno, colo sem ninar. Como mudar a soneca? Nina, para. Uma criança de 2 meses ainda tá nessa gestação. Então, ninar até parar de chorar, ok, parou de chorar, você senta. Acho que é esse o ponto. Gente, acho que é isso, assim, ó. Que eu tenho um atendimento daqui a pouquinho, eu preciso me preparar. Olha só, queria agradecer a presença de cada um de vocês. Falar pra vocês que se vocês precisarem de uma ajuda personalizada, eu ainda tenho horário pra setembro. Não tenho muitos, mas eu ainda tenho alguns horários, tá? Então me chama, eu explico certinho como eu trabalho, a consultoria, pegar na mão da família e a gente vai ajustar o que é preciso ser ajustado. Sempre respeitando muito, muito, muito o que cada família acredita, afinal nós temos uma troca ali. Me chama no WhatsApp, eu tenho ali no Linktree o número. Pelo direct eu não consigo ver sempre, mas me manda ali que eu vou explicar pra vocês e será um prazer acompanhar a família de cada um de vocês. Fer, não quero a consultoria. Consuma o meu conteúdo, coloque em prática, muda, sai desse lugar de achar que maternidade é privação de sono, porque não